Você deve aprender a ouvir de forma correta, porque se você ouve a voz da serpente, até aquilo que você tem vai ser tirado da sua vida. Bem específica, e talvez você esteja enfrentando algumas resistências ou alguns tipos de comportamento na sua vida, e você vai entender hoje o que é que está acontecendo para que você possa combater isso. Amém? Coloque a mão aí no seu coração, por favor. Isso, feche os seus olhos e respire bem fundo aí. Isso. Oxigena o seu cérebro nessa hora, é importante. Respire mais uma vez. Inspire aí, puxa o ar para dentro e expire. Libera o ar, solta o ar. Isso, mais uma vez. Inspire. Isso. E expire. Ok, com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, aí o Senhor estaria presente. Estamos aqui, mais de 2 ou 3, estamos como igreja da parte do Senhor, reunidos nessa manhã, aqui na Avenida Portugal 4090, junto com todas as pessoas que estão conectadas pela internet. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu conecto meu coração ao coração de cada pessoa nessa hora, e juntos acessamos os cenários espirituais, e declaramos nessa hora que a palavra do Senhor, viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, venha a entrar no nosso coração, venha a penetrar no nosso ser integral, e separar juntas e medulas, dividir tudo aquilo que é da alma e que fique na alma, tudo aquilo que é do espírito e fique no espírito, e tudo aquilo que está desajustado, fora do alinhamento, fora do padrão, fora dos princípios do reino do Senhor, fora da vontade do Senhor para a nossa vida. Nessa hora eu declaro que a palavra do Senhor venha a poder destruir, despedaçar, venha a poder aniquilar e venha a remover toda porta, todo acesso ilegal das trevas à nossa mente, ao nosso coração e ao nosso corpo físico, em nome de Jesus. No poder do acordo, nessa hora, nós declaramos que a atmosfera desse lugar se encha da glória do Senhor, que toda resistência da religiosidade nessa hora seja cancelada pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Confrontamos todos os poderes das trevas nessa hora e ligamos, liberamos, ativamos o fluir sobrenatural do Teu Espírito Santo, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo milagres extraordinários, trazendo renovo da parte do Senhor, trazendo restauração e ativação de destinos, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, libere um amém. Agora sim. Bom, porque eu vou falar sobre tudo isso que nós vamos falar hoje pela manhã. Eu tive um sonho nessa semana e eu tive uma experiência espiritual também nessa semana, que fez com que o meu espírito ficasse atento ao que todos nós, como família, pudéssemos estar atravessando. Então, há coisas há experiências que eu tenho e que muitas delas eu não compartilho com vocês. Vocês que me conhecem há mais tempo sabem que eu não sou muito de compartilhar as experiências que eu tenho, a não ser que seja bem direcionada pelo Espírito Santo. Algumas dessas experiências eu não compartilho, são experiências que tenho e que oro, batalho, enfrento, confronto
por vocês e por mim também, pela nossa casa espiritual, e vejo os resultados, obtenho aí a vitória quando eu vejo resultados acontecendo na vida de vocês e na vida de todos aqueles que estão alinhados. Mas há experiências bem específicas da parte do Senhor, que o meu espírito ele fica bem incomodado. E quando o meu espírito fica bem incomodado, eu sei que é o momento de eu estar atenta, como um radar espiritual, para discernir aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós nesse tempo. Então eu estou bem inclinada nesse tempo, a partir principalmente desse domingo, eu não sei até quando, mas eu estou bem inclinada a falar algumas coisas relacionadas a esferas espirituais até o final do ano, e você vai entender o porquê. Você precisa entender como funciona a dinâmica no mundo espiritual. Se você quer ver uma mudança na realidade visível, você primeiro precisa obter essa mudança na realidade invisível. De fato, nós fizemos todo um desafio nessa semana de tribunais celestiais e decretos proféticos, e eu falei sobre isso, falei exatamente essa frase durante todos os dias. Se você quer alterar o visível na sua vida, primeiro você precisa afetar o invisível. E há algo que nós precisamos afetar no mundo invisível, mundo espiritual, para que possamos ver esses resultados aqui na terra. Você concorda comigo? Diga um amém. Então nessa semana, enquanto nós estávamos aí tendo o desafio, quem participou do desafio aqui, diga eu. Ok, se você não participou do desafio, você não perdeu uma oportunidade, você apenas atrasou o seu processo. Atrasou aí os momentos, a ativação e a aceleração que Deus quer fazer na sua vida. Então fique atento para as próximas convocatórias, para que você não fique para trás, para que você não fique atrasado no processo de Deus na sua vida. Mas eu vou compartilhar bem rápido essa experiência, e eu já sei que todos estão assim atentos, porque quando a gente compartilha, né, experiências espirituais, as pessoas gostam, né, porque essas pessoas, elas gostam, assim, tem pessoas que são místicas, né, aí gostam de ver a experiência espiritual, mas a experiência nada mais é do que aquilo que está acontecendo no mundo espiritual e que está tendo um reflexo aqui na terra. Nessa semana eu tive um sonho, primeiro foi um sonho, depois foi uma experiência bem audível. E para quem já me conhece também, eu não sou de ter muitos sonhos. E quando eu tenho sonho e lembro, é porque eu sei realmente que é uma mensagem da parte de Deus para ser decodificada, para ser anunciada. Então nessa semana eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava dentro de uma casa, e a casa implica não apenas uma estrutura de 4 paredes, mas implica também numa família, implica numa geração. E eu creio, por isso que eu estou compartilhando, que envolve a nossa casa espiritual e todos aqueles que fazem parte da nossa família espiritual. Eu estava nessa casa e eu via várias pessoas, eu via o rosto de várias pessoas, e de repente, nesse rosto, eu não vou mencionar aqui o rosto dessas pessoas, mas de repente eu comecei a ver um ataque espiritual vindo sobre essa casa. E eu falava, e eu olhava pelas janelas, olhava pelas portas dessa casa, e começava a ver os ataques espirituais vindo. E eram demônios que estavam sendo enviados para provocar algum tipo de tormento nessa casa onde nós estávamos ali alojados. E eu observava aquilo e eu comecei a orar, mas eu via que muitas pessoas não visualizavam aquilo, e eu entendi no sonho que era algo que o Espírito Santo estava me mostrando. E esses vultos eram espíritos demoníacos, eram espíritos das trevas, e eles vinham como vultos. Eles tinham um rosto bem expressivo, porque o rosto começou a se aproximar, e se aproximou de tal, se aproximou tanto que eu consegui identificar no rosto, a imagem do rosto desses espíritos demoníacos. Eles não tinham corpos, eles eram vultos, e eles eram como nuvens de fumaças escuras. Não havia corpo neles, apenas havia o rosto, apenas havia a face deles. E quando eles começaram a se aproximar
aproximar. Eles começaram a se posicionar perto e próximo aos nossos ouvidos. E eles ficavam ali liberando palavras nos nossos ouvidos. E eu comecei a orar por aquilo, porque eu senti muito próximo ao meu ouvido. E comecei a ver que vários deles começaram a se posicionar perto do ouvido. E quando eu movimento assim, eu lembro isso no espírito como se fosse hoje, porque veio no ouvido esquerdo, ok? Então eles vinham assim e se aproximavam. E quando eu olhava, eu conseguia detectar toda a fisionomia e a imagem. Eu quero que você coloque essa imagem, porque eu busquei pela internet e esse foi o vulto que eu vi. Essa foi a imagem, esse foi o espírito demoníaco que eu vi. Eles tinham dentes, e os dentes eram enormes, eram gigantes. E eu percebi porque eles estavam muito próximos aos nossos ouvidos, e eles estavam assim, como vultos. Eu não vi o corpo, era exatamente isso. Era exatamente isso. Era um espírito demoníaco que tinha muitos dentes e eles falavam, eles liberavam vozes que não eram compreendidas, mas eram maldições no mundo espiritual, ok? E isso teve um outro episódio e eu acordei com isso e fiquei muito incomodada, fiquei muito irada, porque eu não tolero isso na nossa família. Não tolero que espíritos das trevas venham a falar aos seus ouvidos espirituais, aos nossos ouvidos espirituais. Ok, pode apagar, por favor, para você não ficar assustado. Tá. Depois disso, enquanto estávamos tendo o evento do Desafios Tribunais Celestiais, no último dia eu senti uma resistência muito forte. Tínhamos aqui a rede de conexões de casais. Quem estava aqui na sexta-feira, diga eu. Monta e vai. Amém? Hashtag monta e vai, amém? Cadê os casais aqui, amém? Ok, isso não foi só de sexta para sábado não, isso é sequencial, amém? Ok, estávamos aqui, eu desci rapidinho para falar com eles, para compartilhar com eles, e retornei a subir para preparar para a aula, que seria às 22 horas. E quando eu comecei a aula, eu comecei a falar. E nesse momento eu comecei a ter uma experiência espiritual muito forte durante toda a aula. E eu fiquei muito incomodada, porque no meu ouvido direito, eu comecei a ouvir muitas vozes, muitos barulhos, muitos ruídos. E eram como de ruídos de morcegos. Eram aqueles ruídos bem finos assim, muitos, mas eram muitos. E eu me preocupei porque eu falei, meu Deus, se eu estou ouvindo, olhei para o lado rapidamente, pensei que tinha algum bicho próximo ali da sala, mas não tinha, porque estavam todos aqui, se houvesse todo mundo ia tentar tirar o bicho, mas não era isso no mundo natural, tanto que eu observei e falei, meu Deus, será que as pessoas estão ouvindo em casa? Eu ia até compartilhar e falar, olha, se você está ouvindo algum ruído ou algum barulho, fique tranquilo, né? Mas depois eu me calei, porque eu senti que isso era uma experiência espiritual que eu estava tendo. E eu continuei ali durante toda a aula que nós tivemos, eu continuei ouvindo esse ruído, esse barulho, e era já no meu ouvido direito. E eu comecei, às vezes o Jandir entrava na sala e eu olhava para ele para ver se ele estava percebendo, e ele estava em outra. Ele nem percebeu nada. E aí eu tive a confirmação de que realmente era algo espiritual. E fui muito incomodada, fiquei muito incomodada, porque imediatamente eu lembrei dessa experiência e desse sonho que eu tive. E eu comecei a orar por isso, porque estava relacionado ao nosso sentido da audição. Agora eu quero que você coloque novamente essa imagem dos demônios, ok? Ok. E eu quero que você guarde bem essa imagem, não para você ter medo dela, mas para você confrontar esse espírito das trevas. Porque não é apenas um espírito das trevas, esse demônio, ou esse espírito demoníaco, ele está com a boca aberta, e isso mostra que ele libera uma voz. Eles estavam liberando uma voz. E aí eu quero falar um pouco, antes de nós entrarmos, a respeito da voz. Hoje eu vou falar sobre a voz da serpente, ok? Pode te retirar, por favor? Mas eu quero falar sobre a voz. Eu quero que você libere a sua voz nesse momento aí.
Me dá um dó aí, Russo. Dó. Você pode entrar no tom comigo? Libera a sua voz aí. Dó. Isso. Ó, temos um coral bonito, hein, Russo? Mais uma vez. Agora um sol, Russo. Vamos ver se eles aguentam. Sol. Mais uma vez. Aplauda você mesmo, arrasou. Bom, o que é a voz? Se você quiser participar, nós temos aulas aí de canto. Venha, nós estamos aí com alegria para receber vocês, para fazer parte desse movimento profético, dos cantores proféticos que Deus está levantando nessa casa. O que é a voz? A voz nada mais é do que o ar em movimento, ok? A respiração, a sua respiração, ela é o combustível para a sua voz. Então a voz é o ar em movimento, mas a voz também é emoção. Eu quero que você anote isso, porque nós vamos falar muito sobre isso, ok? A voz é emoção. De acordo com a sua emoção, será o seu tom de voz. Se você está feliz, você vai ter um tom de voz mais aberto. Se você está melancólico ou triste, você vai ter um tom de voz mais fechado. Então a voz também ela é emoção e a voz também ela é comportamento, ok? Então o que é a voz? A sua voz, e eu quero que você anote isso, a sua voz é o que o seu corpo é. Ok? A sua voz é o que o seu corpo é. E aí fala muito de postura, porque o seu corpo, ele vai produzir a sua voz. A sua caixa, né, que vai ali vibrar, vai ressoar a sua voz, ela é o seu corpo físico, ele vibra de acordo com o que você fala. Então você pode produzir um som mais encorpado, produzir um som mais bonito, produzir um som mais suave, de acordo com a vibração que há no seu corpo, ok? Então a sua voz é aquilo que o seu corpo é. E isso fala de postura, isso fala de linguagem corporal. Você vai ver que muitas vezes as pessoas, elas falam, oi, e você não entende quando você vai ver essa pessoa toda mirrada. Vocês já viram isso? Faz sentido o que eu estou falando? E quando você vai ver uma pessoa que está dando uma palestra, ela tem uma postura diferente. Ela geralmente ela está mais ereta, ela está longínqua e ela abre mais o seu peito para falar, sim ou não? Por quê? Porque ela precisa manter a postura para que a voz seja liberada com clareza. Número 2, a voz, ela é o resultado da sua personalidade ou do seu estado emocional. Por isso que eu disse que a voz, ela é como uma emoção. Dependendo do seu estado emocional, será a sua voz. Dependendo da sua personalidade, será também a sua voz. Dependendo do seu perfil comportamental, será a sua voz. Por exemplo, vocês me conhecem, sabem que eu tenho um perfil comportamental um pouco dominante. Então a minha voz, ela fala muito a respeito do meu perfil comportamental. Eu tenho uma voz mais forte, mais pesada. E aí falam comigo, apóstolo, não grita tanto. Mas eu não estou gritando. Esse é o meu timbre, esse é o meu tom de voz. E você vai ver uma pessoa que é mais estável, mais tranquila. É uma pessoa que fala assim, oi, tudo bem, como você está? Que Deus te abençoe. Que o Senhor venha sobre a sua vida. E aí você vê a multiforme graça de Deus fluindo a respeito do temperamento. Essas pessoas que são mais estáveis, que liberam o seu tom de voz, assim mais suave, elas são mais acolhedoras. Eu confesso que às vezes muito a minha voz não é tão acolhedora, mas é uma voz que vai destravar o seu destino. Isso eu tenho convicção. Bom, terceira característica, a sua voz ou a minha voz, ela é o resultado daquilo que você ouve. E aí eu vou dar um exemplo. Aqueles que conhecem a minha mãe sabem que a minha mãe também, ela fala forte. E muitas pessoas
costumam dizer que eu tenho um timbre parecido ao timbre da minha mãe. E é verdade, porque desde quando eu nasci, eu ouvi a voz da minha mãe aí de dia e de noite. Muitas pessoas hoje, quando eu vou ao Rio de Janeiro, falam assim: olha, você já perdeu todo o seu sotaque. Para quem não sabe, eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas agora eu já sou mais mineira do que realmente fluminense. E aí as pessoas falam comigo: mas eu não sabia que você era daqui do estado do Rio. E eu falo: é porque eu ouço os mineiros o dia inteiro. Então, como eu ouço os mineiros o dia inteiro, eu vou também mudando a minha voz. De fato, eu já mudei a minha voz. Eu não falo tanto o S mais puxado, o X. É ou não é verdade? Diz que eu melhorei, gente, por favor. Ah, obrigada. O uai eu não falo, tá? E é uma das coisas que eu não vou falar mesmo, é uai, ok? Mas a minha filha fala, enfim. Bom, então a sua voz é o resultado daquilo que você ouve. Repita comigo: a minha voz é o resultado daquilo que eu ouço. E isso mostra muito o ambiente no qual nós estamos envolvidos. E agora sim, eu quero que você vá aí, depois dessas 3 características, que você vá comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, porque hoje nós vamos falar a voz, e nós não vamos falar sobre a voz de Deus, quem sabe nos próximos falaremos da voz de Deus, mas hoje nós vamos falar sobre a voz da serpente, ok? Mateus capítulo 12, no versículo 22, se você está comigo aqui, você pode me acompanhar, por favor, no versículo 22 de Mateus capítulo 12, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, e de tal forma que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: ué, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Ok, pode se assentar. Aqui nós vemos que Jesus ele se encontra no meio de um contexto polêmico. Os fariseus, eles sempre incomodavam Jesus. Os fariseus, eles entendiam da letra, mas eles não tinham a revelação da palavra de Deus. E aqui você vai ver que nesse capítulo 12, nós vemos um capítulo cheio de advertências, tanto aos fariseus como aos escribas. E os fariseus, eles não conheciam o rema, a palavra viva, portanto eles não reconheciam quem era Jesus. E eu quero começar a dizer isso para você: as pessoas espirituais sempre irão incomodar as pessoas carnais. Jesus ele operava no espírito, e os fariseus eles apenas eram religiosos e viviam em sua carnalidade, e por isso eles incomodavam. Quando você começa a se posicionar espiritualmente, virá espíritos das trevas tentar te atormentar, mas os espíritos das trevas, eles
influenciam a vida das pessoas. Jesus era o tempo todo atormentado pelos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles conheciam a letra, mas eles não viviam o Espírito. E Jesus, ele era um homem espiritual. E aqui nós vemos um exemplo disso. Porque Jesus, ele encontrou com um homem que era cego e mudo, e ele provocou uma libertação, e a libertação desse homem fez com que a cura viesse a se manifestar na vida desse homem. Esse homem que era cego e mudo, ele começou a falar e ele começou a ver, mas diz que ele tinha os sintomas, ele tinha uma doença, mas a palavra de Deus diz que ele era um endemoniado. Então o que Jesus fez na vida desse homem não foi apenas liberar a cura, foi provocar uma libertação. E quando esse endemoniado foi liberto, algo aconteceu na vida dele. A cura veio como consequência da libertação. E eu quero dizer que nós estamos num tempo de guerra. Estamos enfrentando guerras naturais a nível global, e você já está ciente disso, mas isso é apenas um reflexo da batalha espiritual que nós estamos enfrentando. E eu quero dizer que as pessoas carnais, as pessoas tolas, as pessoas que ignoram o mundo espiritual, elas se tornarão refém das ciladas das trevas. Toda batalha nas nossas vidas vem para que venhamos a amadurecer. A batalha espiritual, ela é apenas uma chave para trazer maior maturidade sobre as nossas vidas. Porque a guerra não é contra você. A batalha não é contra você, não é contra mim. A batalha espiritual é contra a vontade de Deus. Então o diabo, ele não resiste à sua vida. O diabo resiste o propósito de Deus que está sobre a sua vida. E eu quero já declarar aqui, porque vai haver uma resistência das trevas em te desconectar dessa casa, em te desconectar da nossa família espiritual, porque o diabo quer provocar resistência, porque ele sabe que aqui você vai alcançar um nível de maturidade espiritual. Então eu já declaro, já afirmo que não é vontade de Deus você sair da nossa família espiritual, pelo menos nesse tempo. Porque depois você pode ser enviado para cumprir a sua missão. Mas esse é um tempo onde nós estamos sendo forjados, amadurecidos, capacitados, treinados. E para isso você precisa estar aqui. Então, se há um demônio, um espírito das trevas, querendo lançar isso aos seus ouvidos, para contaminar a sua mente, nessa hora, em nome de Jesus, eu anulo essas palavras feiticeiras sobre a sua mente em nome de Jesus. Jesus provocou uma libertação, e essa libertação alterou a atmosfera de onde eles estavam, afetou o ambiente, a tal ponto que os fariseus ficaram endemoniados, e eles ficaram tão indignados com o que Jesus havia feito, que eles chamaram Jesus de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Vejam o nível de blasfêmia que eles chegaram. E aqui eu quero esclarecer algo, porque a blasfêmia não é você falar contra o Espírito Santo. A blasfêmia é você colocar no lugar do demônio, atribuir ao espírito das trevas aquilo que deve ser atribuído a Deus. Isso é blasfemar. É você dar glória, você atribuir às trevas aquilo
aquilo que deve ser atribuído a Deus. E foi isso que eles fizeram, porque eles viram a libertação e eles viram a cura, e quando eles viram a libertação e eles viram a cura, eles atribuíram a cura e a libertação a Belzebu, o príncipe dos demônios. E eles começaram a falar, eles começaram a liberar palavras venenosas, de tal ponto que Jesus, ele teve que se posicionar, e Jesus disse para eles que eles são raça de víboras. Jesus chamou esse grupo de fariseu de raça de víboras. Raça implica em geração, implica numa casa. Em outras palavras, ou contextualizando, Jesus falou para eles: olha, vocês são um bando de cobras criadas. Jesus chamou os fariseus de serpentes. E você vê que Jesus não reagia assim com o pecador. Jesus acolhia o pecador, mas Jesus era radical quando ele via a religiosidade querendo afrontar a glória que pertencia a Deus. E tudo isso era porque eles haviam ouvido a voz da serpente. Porque a voz que você ouve, você se torna como ela. Foi o que eu falei, sim ou não? E Jesus disse que eles eram uma raça de víboras. Ou seja, eles eram um bando de cobras criadas. Ou seja, eles tinham ouvido algo. Eles tinham ouvido a voz de uma serpente antiga. Em outras palavras, Jesus estava falando para eles: vocês são filhos do diabo. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer para você é: como foi que eles chegaram a se tornar filhos do diabo? Ou como foi que eles chegaram a se tornar filhos de cobras? Ou como foi que eles chegaram a se tornar uma raça de víboras? E aí eu quero dizer algo, e eu quero te dar 3 princípios que faz com que muitas vezes você se transforme numa corja de serpentes. E em nome de Jesus, eu declaro que nessa casa, toda corja de serpentes, todo ovo de víbora, nessa hora que estava querendo proliferar sobre a nossa casa, sobre a sua família, sobre nós como filhos de Deus, não prosperará. Mas como que esses fariseus se tornaram raça de víboras? Como que eles se tornaram pessoas que se comportavam como serpentes? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você não deve ouvir a voz da serpente. Ok, o que é serpente? Serpente, biblicamente, vem de uma palavra hebraica que é a palavra nahash. E nahash significa uma víbora, mas também significa aquela que sussurra feitiçarias. Ou aquela que seduz, aquela que produz encantamento. Então, quando nós estamos falando de serpente, estamos falando aí de sedução, estamos falando aí de encantamento, e estamos falando de um sussurrar feiticeiro ou ocultista. Eu quero que você anote isso, porque quando eu falo de serpente, eu não estou falando de uma serpente natural. Eu estou falando de 3 características. Estou falando de sedução, estou falando de encantamento, e estou falando de sussurro ocultista ou sussurro feiticeiro. E para você entender como que esses fariseus se tornaram raça de víboras, ou se tornaram cobras criadas, tudo isso veio por aquilo que eles ouviram. E por isso que quando eu tive essa experiência espiritual, fiquei tão incomodada, porque foi um sinal da parte de Deus, que há muitos de vocês que estão com espíritos demoníacos nos seus ouvidos, falando, seduzindo, encantando ou sussurrando palavras
de feitiçaria, e que em nome de Jesus, a partir de hoje, essas palavras não proliferarão na sua vida. Eu vim hoje como profeta da parte de Deus, para queimar toda palavra que entrou nos seus ouvidos e começou a fazer um ninho de víboras e cobras na sua mente. Princípio número 1, que eu quero que você anote: tudo que você ouve vai ter um efeito no seu interior. Tudo que você ouve vai ter um efeito dentro de você, na sua estrutura interna ou nos seus pensamentos. Nós recebemos os nossos pensamentos de 3 formas. A primeira delas, como se gera um pensamento? Através daquilo que você vê. Diga comigo, olhos. Através daquilo que você ouve. Diga comigo, ouvidos. E através daquilo que você experimenta, diga comigo, ambiente. Então, seus pensamentos é um reflexo daquilo que você vê, daquilo que você ouve e daquilo que você experimenta. Se você está ouvindo a voz desse espírito demoníaco, esse espírito demoníaco, ao liberar essa frequência, está produzindo um pensamento distorcido, corrompido, e está afetando a sua estrutura interior. Porque assim como você pensa, assim você é. Assim como você pensa, assim são suas emoções, seus estados emocionais. Então você é afetado, e agora especificamente dentro da revelação que o Senhor nos deu, nós somos afetados por aquilo que nós ouvimos. O que você tem ouvido? O que eu tenho ouvido? Quais são as conversas que nós estamos ouvindo? Quais são as palavras que nós estamos ouvindo dos nossos cônjuges? Quais são as palavras que estamos ouvindo dentro do nosso trabalho? Quais são as palavras que nós estamos ouvindo? Quais são as palavras de sedução, as palavras de encantamento, as palavras de feitiçaria que você está ouvindo? E aí eu quero te dizer algo: os seus pensamentos não são só formados por aquilo que você vê, ouve ou experimenta. O seu caráter também é formado por aquilo que você vê, aquilo que você ouve. O seu caráter é desenvolvido. E você vai ver uma pessoa que vai corrompendo o seu caráter por aquilo que ela vai ouvindo e por aquilo que ela vai vendo. Então o que você está ouvindo? Quais são as músicas lá no Spotify? Se eu abrir o seu Spotify, o seu Deezer, ou qualquer plataforma, qual é a música que você está ouvindo? Quais são os podcasts que você está ouvindo? Quais são os áudios no seu WhatsApp que você está ouvindo? Porque muitos deles, e eu digo isso com muito temor, porque eu não projetei isso. Eu tenho convicção que foi o Espírito Santo que me revelou isso. Muitos deles estão daquele demônio. Coloca novamente o espírito das trevas aí. Isso. Estão vindo desse espírito das trevas que está sussurrando no seu ouvido, está distorcendo a sua maneira de pensar. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que nós devemos ouvir? A palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra rema. Esse termo aí é rema, a palavra revelada. Ou seja, a palavra revelada de Deus, ela vai produzir confiança em você, porque fé é confiança. Tem muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas desconfiadas, muitas pessoas fechadas, porque estão ouvindo a voz das trevas e não estão ouvindo a voz da palavra de Deus. Porque se você não ouve a palavra de Deus, você não tem confiança, você não tem fé. Quem não tem confiança não tem fé. E se você não tem fé, você não conquista nada na sua vida. Então você não tem que ouvir a voz de cobras, de víboras, de serpentes,
aqueles que buscam te seduzir, buscam te encantar e buscam sussurrar trevas nos seus ouvidos. Mas você deve ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, a palavra revelada de Deus, ela vai transformar também o seu interior, vai gerar em você um nível de confiança. Por isso que Jesus em Lucas 8:18 diz assim: vede pois como ouvis. Olha o que Jesus falou: vede pois como ouvis. O que Jesus estava querendo dizer? Preste atenção, porque aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo pode afetar o seu interior, a sua estrutura interior. E Jesus diz: vede pois como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Você deve aprender a ouvir de forma correta, porque se você ouve a voz da serpente, até aquilo que você tem vai ser tirado da sua vida. É isso que Jesus está falando. Se você ouve a palavra rema de Deus, aquilo que você não tem vai ser entregue para você. Mas se você ouve a voz da serpente, até aquilo que você acha que você tem vai ser arrancado de você. E há muitas pessoas com seus ouvidos tapados, são pessoas surdas no mundo espiritual para a voz de Deus. Por quê? Porque a voz da serpente coloca tampão espiritual e impede você de confiar na palavra de Deus. E aí é o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:3, que ele diz: olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos nos vossos sentidos, para que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essa passagem ela é importantíssima, porque o objetivo da serpente é te enganar. Ela sussurra, ela libera feitiçaria, ela te encanta, ela te seduz. Por isso que ela é astuta, ou seja, ela é sedutora. Ela busca com astúcia liberar um sussurro para te enlaçar. Para quê? O apóstolo Paulo diz: para que os seus sentidos sejam corrompidos. Quando você está com seus sentidos espirituais corrompidos, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus. Você não consegue sentir a fragrância da presença de Deus. Você não consegue ver a Deus. Você não consegue ali apalpar a glória de Deus. Os seus sentidos, eles são embotados. Por quê? Porque há uma serpente que está sussurrando e te enganando o tempo todo. Eva foi enganada porque ela prestou seus ouvidos à voz da serpente. E quando Eva prestou seus ouvidos à voz da serpente, algo entrou na mente dela e a mente dela foi corrompida. Anote isso. Cada vez que você ouve um sussurro de serpente, a sua mente fica corrompida, fica distorcida, fica confusa. Você vê hoje pessoas no corpo de Cristo confusas, não sabem o que falar, não sabem o que expressar, não sabem em que crer, não sabem o que está escrito na palavra de Deus, confusas, levadas por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque estão com o espírito demoníaco alojado nos seus ouvidos, dia e noite, sussurrando e enlaçando a sua vida. Por isso que há tantas pessoas hoje cativas em transtornos mentais e emocionais, como nunca antes. Se você for ver, o DSM já está desse tamanho, como nunca antes. Tudo hoje é um diagnóstico mental ou emocional. E por que isso? Porque as pessoas estão prestando ouvidos
a voz de engano, a voz da serpente. Mas hoje eu vim com uma unção profética da parte do Senhor, para cortar a cabeça desse espírito das trevas, que está tentando sugar a sua vida, e está com seus dentes, tentando te dilacerar, tentando dilacerar os seus pensamentos, tentando dilacerar toda a sua parte cognitiva, para que você fique refém das trevas. Isso vai ser cortado a partir de hoje. Qual é o primeiro princípio que eu falei? Eu falei para vocês anotarem. Tudo que você ouve tem um efeito no seu interior, dentro de você. Anote isso. Tudo que você ouve tem um efeito dentro do seu interior. Segundo princípio que eu quero falar com você. Aquilo que você ouve, assim como tem um efeito no seu interior, através dos seus pensamentos, também vai determinar o seu comportamento. Então, aquilo que você ouve, princípio número 2, determina o seu comportamento, o seu hábito, o seu estilo de vida. Você vai ver que as pessoas, elas se comportam mediante aquilo que elas ouvem, porque os seus pensamentos geram sentimentos, e os seus sentimentos vão te levar a decisões, e essas decisões vão provocar ações na sua vida, e essas ações vão, repetidas vezes, gerar comportamentos. Por isso Eclesiastes 10:8 diz: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, uma cobra o morderá. O que significa isso? Se você não blinda os seus pensamentos, quando a serpente vir falar aos seus ouvidos espirituais, essa voz vai distorcer a sua mente e a cobra vai te morder. E quando a cobra te morde, você muda na sua estrutura, porque o veneno entra e a sua estrutura, ela é transformada. Tem muitas pessoas mordidas no mundo espiritual. Tem muitas pessoas mordidas porque prestaram seus ouvidos a ouvir coisas que não deveriam ouvir. E elas estão mordidas, e quando elas estão mordidas, esse veneno corrompe, esse veneno distorce, e elas começam a se comportar de forma distorcida. Sabe por quê? Porque a serpente trabalha com acessos. Não é que a serpente vai chegar e vai colocar algo, não. Ela trabalha com acessos. Se você entrega o seu ouvido, ela acessa pelo seu ouvido. Se você entrega os seus olhos, ela vai acessar pelos seus olhos. Se você entrega as suas mãos ou o seu corpo, ela vai acessar pelo seu corpo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo e o que o Espírito Santo está dizendo à sua vida. E você sabe o que eu estou falando de corpo. Preciso ser mais clara? Não. A serpente entra por ali também. Então, quando você dá acesso, a serpente entra na sua vida. E quando ela entra, ela te abocanha, ela te morde. Por isso que esse segundo princípio foi um dos que mais me indignaram. Porque no mundo espiritual, através dessa experiência, foi a boca desse demônio que eu vi. E que foi o que mais me assustou. O tamanho da boca e o tamanho dos dentes. Prontos para te abocanhar. E que se te abocanha, te morde. Você é mordido, o teu comportamento muda. Hoje você vai fechar toda a porta de acesso que deu legalidade para que serpentes, espíritos das trevas venham a te abocanhar. Foi isso que Eva permitiu. Eva estava tranquila. E quando Eva se aproximou, a serpente começou a falar, a conversar. Eva poderia ter ignorado a serpente e continuado o seu caminho, mas ela deu acesso, ela prestou atenção naquilo que a serpente estava falando. O que você tem prestado atenção? Quais são as coisas que você tem se atentado? Porque cada vez que você presta atenção a vozes da serpente, o engano entra na sua vida, porque a cobra te morde. Mas o primeiro sintoma que vem é o medo.
Porque depois disso, Eva e Adão tiveram medo. Eles tiveram um comportamento. Qual foi o comportamento? O comportamento de comer o fruto que era proibido. O comportamento errado. Quando você ouve a voz da serpente, aquilo que você ouve vai afetar o seu comportamento. Vai ser um comportamento corrompido. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido o seu comportamento? Sabe hoje como nós vemos o nosso comportamento? Pelas redes sociais. É nas redes sociais que eu vejo o seu comportamento. Porque aqui você não abre a boca para louvar a Deus. Mas lá fora, quando você quer cantar uma musiquinha, quando você ouve lá, como é que fala? Uma trend, rapidinho você canta. Você se comporta por aquilo que você ouve. Faz ou não faz sentido? Deixa eu te dizer algo. Se você está ouvindo muita voz da serpente, você vai começar a curtir. Se você curte, você está dizendo que você está de acordo com isso. Você está dando acesso para que essa voz entre dentro de você e mude o seu comportamento. Tem muita gente curtindo coisa errada. Tem muita gente curtindo coisa errada. Preste atenção, porque aquilo que você está curtindo é um sinal, manda um sinal de como você está mordido pela serpente. E eu falo isso com muito temor. Porque às vezes a gente acha que a brincadeira, não tem problema não. Tem problema sim. Mas está sendo muito legalista. Não, eu não estou sendo legalista, eu estou sendo radical. Porque o reino de Deus, ele é radical. Porque as trevas não estão brincando. O que elas querem é acesso. Elas estão aqui, ó. Aqui, pertinho dos seus ouvidos. Se você prestar um pouquinho atenção, a cobra vai te morder. Então preste atenção nos vídeos que você vê nas redes sociais, TikTok, YouTube, e por aí vai, Instagram, e por aí vai. Presta bem atenção naquilo que você vê e naquilo que você ouve. Porque a serpente, ela é uma característica da representação de Satanás. E deixa eu te dizer algo. Em Apocalipse 12, 8, diz assim, o 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Preste atenção. Era uma serpente antiga, mas que se transformou num dragão, numa serpente voadora. À medida que você presta os seus ouvidos, a cobra te morde, mas ao mesmo tempo que ela te morde, ela se alimenta. Aí ela deixa de ser uma serpente e se transforma num dragão. É isso que está em Apocalipse. Como que a serpente se transforma num dragão? Pelo alimento que você dá a ela. E sabe qual é o seu alimento? Adoração. Sabe o que é adoração? É o estilo de vida, é aquilo que você comporta, é o seu comportamento. Como você vai se comportando, deixa eu te dizer, a sua maneira de ser, o seu comportamento, as suas ações, as suas decisões, tudo isso libera uma energia no mundo espiritual. Ou você está rendendo glória a Deus, ou você está alimentando a serpente, e essa serpente está se transformando num dragão. Simples assim. Porque é isso que está lá em Efésios 2. Porque diz que o príncipe deste mundo, ele opera, ele influencia os filhos da desobediência. Então, se você comporta de forma equivocada, você não está dando glória a Deus. Você está se comportando de forma equivocada, o que você está fazendo? Alimentando a serpente, e essa serpente está se transformando num dragão. Depois você não sabe o porquê você está todo preso, todo atado, todo amarrado. Por quê? Porque você deu ouvido à voz de uma serpente. E quando você deu ouvido, você foi seduzido, você foi enganado. E quando você foi enganado, você foi se corrompendo. E à medida que você foi se corrompendo, você foi se transformando, se distorcendo. E essa serpente, ela foi sendo empoderada pelos erros que você foi cometendo. E ela deixa de ser uma serpente e ela se transforma num dragão. O que faz uma serpente se transformar num dragão é o nível de adoração que você e eu prestamos. Porque o diabo em si mesmo, ele não tem poder. Eu vou repetir isso, porque você está assustado. O diabo em si mesmo não tem poder. Eu vou repetir mais uma vez. O diabo não tem poder.
Como assim, apóstolo? Não tem poder. Ele não tem poder. Nós é que entregamos o poder para ele. Se o diabo está te atacando e está te abocanhando, te mordendo, está afetando a sua vida, afetando a sua casa, afetando todas as áreas da sua vida, é porque você tem dado abertura, tem dado poder para ele. Porque em si mesmo ele não tem poder. Por isso que Jesus disse: lá vem um príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Em nome de Jesus, eu profetizo que nessa casa se levantarão homens e mulheres que não terão pacto, não terão aliança, não terão comportamentos distorcidos com as trevas. Pessoas que não alimentarão os poderes das trevas em suas vidas. Quer diminuir o poder do diabo? Pare de alimentar. Pare de alimentar a fera. Quando você para de alimentar a fera, ela morre de fome. Mas se você continua alimentando, isso vai te dominar. Porque aquilo que você tolera é o que te governa. Aquilo que você tolera é aquilo que vai te dominar. Princípio número 3. Qual é o princípio número 1? Tudo que você ouve produz um efeito na sua estrutura interior, a partir dos seus pensamentos. Princípio número 2. A voz que você ouve determina o seu comportamento. Princípio número 3. A voz que você ouve vai determinar o destino que você vai viver. A voz que você ouve vai determinar se você vai estar vivendo em bênçãos ou se você vai estar vivendo em maldições. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você caminha nas bênçãos de Deus. Quando você ouve a voz da serpente, você caminha debaixo da maldição da serpente. Então você precisa entender que a voz da serpente, ela vai determinar o seu estilo de vida, o seu futuro, onde você quer chegar. Sabe por quê? Porque quando a serpente te morde, quando ela abocanha, quando ela vem e sussurra, te seduz, te engana de forma astuta, ela não apenas transforma o seu comportamento, muda você, mas ela também gera ovos dentro de você. E quando ela gera ovos dentro de você, você se transforma numa incubadora de serpentes. Por isso que Jesus disse para os fariseus: vocês são raça de víboras. Porque vocês já não estão só ouvindo e se comportando, vocês já estão gerando as próprias cobras. De tanto que vocês foram distorcidos. E onde está isso, apóstola? Vai aí comigo, em Isaías 59. Isaías 59 fala sobre isso. Apóstola, você veio causar terror? Não, eu vim causar libertação à sua vida hoje. Mas a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não entende a verdade que há por trás de uma voz, você não vai ser livre. E também você não vai dar ouvidos à voz de Deus. Isaías 59, no versículo 1 diz: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e os vossos Deus, e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e produzem iniquidade, porque chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha, e aquele que comer dos ovos deles morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai dele uma cobra. Então as pessoas que são distorcidas, são corrompidas pela voz da serpente, a serpente não apenas te morde, a serpente também gera um
ovo, ela incuba um ovo dentro de você. E esses ovos, eles vão produzir algo em você, mas a partir disso, você também se transforma num agente de destruição, de engano, de perversão, de encantamento e de feitiçaria. Quando eu falo feitiçaria, eu falo todas as trevas, ok? De trevas para outras pessoas. Então você ouve a voz da serpente, isso chega aonde primeiro? No seu pensamento. Chegou no seu pensamento e corrompeu o seu pensamento, vai afetar o seu comportamento. Porque afetou o seu sentimento, afetou as suas ações e vai afetar o seu comportamento. Afetou o seu comportamento, você vai começar a ser alimentado por essa voz. E essa serpente vai incubar ovos dentro de você. E esses ovos vão começar a crescer e vão produzir novas serpentes. Vão produzir novas cobras. O que mostra isso, eu quero que você anote. A tua capacidade de ouvir determina a tua capacidade de gerar. Se você ouve a palavra de Deus, você vai gerar as promessas de Deus. Se você ouve a palavra rema de Deus, você vai gerar vida, você vai gerar favor, você vai gerar abundância, você vai gerar transformação. Mas se você ouve a voz da serpente, a capacidade que você tem de ouvir vai determinar a sua capacidade de gerar. Você vai começar a gerar destruição, sedução, encantamento e todas as distorções e perversões e trevas. E aí, essa pessoa ela vai sendo deformada pelas próprias trevas que ela vai gerando. Contextualizando, para que você entenda bem a palavra de hoje. O que você está lendo nas redes sociais, o que você está ouvindo nas redes sociais, vai determinar o que você vai gerar e vai determinar para onde você vai. Então, se tu está ouvindo trend de funk, musiquinha e por aí vai, e coisas distorcidas e ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus, se você está ouvindo toda a imoralidade e perversidade que as trevas estão fazendo, isso vai determinar para onde você vai. Porque aquilo que você ouve vai te dar a capacidade de gerar. Você vai começar a gerar ovos de serpente dentro de você. Só que hoje, Jesus está nesse lugar para cortar esse vulto que estava ali liberando o seu bafo de trevas nos seus ouvidos, dos nossos ouvidos. Hoje, a espada do Senhor vai cortar e aniquilar toda a cabeça de serpente. E o poder do Espírito Santo vai queimar todo ovo de serpente que por algum motivo foi incubado dentro de você, para que você não se torne num gerador de destruição, para que você não se torne num gerador de distorção, mas para que você se transforme e se converta num gerador de vida. Você crê nisso? Quero que você se coloque de pé, porque eu sinto o temor do Senhor nessa manhã. E o espírito do temor do Senhor vem para trazer a convicção nas nossas vidas que já não é tempo mais da gente brincar. As guerras globais, a nível global que está acontecendo, mostram que nós não estamos em tempo de brincar. Nós não estamos em tempo de brincar. Nós estamos em tempo de garantir a bênção sobre as nossas gerações, de escrever uma nova história, para que os seus filhos, para que os meus filhos, para que os filhos dos nossos filhos venham a viver tempos de paz. Então acabou esse tempo de você brincar e você achar que é tudo normal. Não, não é tudo normal não. Tudo por trás tem uma ideologia. Tudo por trás tem uma filosofia, tem uma linha de pensamento. Tudo está interligado, interconectado.
Então saia dessa bolha de achar que você está indo com o que a maré está levando. Deus precisa de homens e mulheres de reino que se levantem de forma radical. Radical pelo reino. Não legalista, mas radical. Que entendam que a primeira coisa que você tem que fazer para provocar uma transformação é você tapar os seus ouvidos para qualquer voz de serpente, qualquer voz de sedução, qualquer voz de encantamento, qualquer voz de trevas, qualquer voz de engano, qualquer voz de perversão. Porque quando você ouve, isso determina a sua forma de pensar, determina o seu comportamento e determina onde você vai chegar. E eu quero, oro, declaro todos os dias que você não vai chegar em lugares de destruição, mas você vai chegar na sua terra prometida. Você vai chegar no destino profético que Deus escreveu no seu livro de eternidade. Porque quais são as consequências de uma pessoa que está cheia de ovos dentro dela? Número 1, essa pessoa, ela tem tristeza nos olhos. Essa pessoa, ela vive em desolação. É uma pessoa que vive em abatimento. É uma pessoa que vive em angústia. É uma pessoa que vive altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mal. Isso é ovo de serpente incubado em você. Um dia está feliz, outro dia está lá embaixo. São pessoas, número 2, que não têm discernimento de nada. Acham que tudo é normal. Pessoas sem discernimento. E aí, por não ter o discernimento, elas perdem o caminho de paz. Por não ter discernimento, elas vão decidir de forma errada. E terceira, porque aqui em Isaías 59 fala várias, mas eu só vou falar essas 3. Terceira característica de pessoas que estão com ovos de serpente incubados, são pessoas que estão debaixo da influência da morte. E quando eu falo da morte, eu não falo apenas de morte como morte física ou um estado final, mas um estado de separação de Deus. Pessoas religiosas, cheias de letras, cheias de informação, mas não tem vida. Não tem vida. Isso mostra que os ovos estão sendo incubados porque a vida de Deus é sugada de você. Pessoas que estão em depressão, em angústia, pessoas que estão ali em tristeza, sentem um vazio no peito, pessoas que não querem caminhar, pessoas que estão desanimadas, pessoas que ficam ali sobrecarregadas, cansadas, que você tem que falar uma e outra vez. Elas andam como zumbis, são confusas em seus pensamentos. E sabe por que é confuso no seu pensamento? E aí eu quero que você imagine isso. Porque na mitologia fala da medusa. A medusa, o cabelo da medusa é o quê? Serpentes. Elas estão confusas porque elas estão cheias de cobra na cabeça delas. Hoje o Senhor vai queimar esses ovos e vai arrancar essas víboras que estão prejudicando a sua vida. Hoje você vai ser livre. Hoje você vai ter paz. Hoje você vai conseguir dormir. Hoje você vai ter esperança de um futuro. Porque você não vai andar como um zumbi, como uma pessoa errante que não sabe para onde ir, que não sabe a decisão que tomar. Investe aqui e depois sai, vai para o outro lado, não sabe o que fazer, não termina as coisas que começa. Uma pessoa que vive ali, iniciando ciclos, mas nunca fecha ciclos. São pessoas que estão incubando ovos de serpente. Eu sinto o temor do Espírito Santo neste lugar. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Porque essa é uma decisão sua. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu vim aqui no temor do Senhor falar aquilo que o Espírito Santo falou comigo primeiramente nessa semana. E a minha oração desde então tem sido: Pai, que os nossos ouvidos sejam tampados para ouvir qualquer voz de serpente. Que seja silenciada toda voz de serpente nas nossas linhas de pensamento. Eu vou te dar mais uma característica. Pode ficar com seus olhos fechados. Mas mais uma característica que mostra que você está com ovos de serpente. É que você está cheio de rebelião, rebeldia.
Porque Nahash, a serpente, ela sussurra, ela engana com trevas, com feitiçaria. E 1 Samuel 15 diz que o pecado de feitiçaria é como rebeldia, como rebelião. Então você vê uma pessoa rebelde, rebelde com a vida, rebelde no local de trabalho, rebelde dentro de casa, rebelde com o seu cônjuge, rebelde dentro da igreja, rebelde com as pessoas que elas se relacionam. Pessoa rebelde, se acha a tampa, a última gota da Coca-Cola, mas está cheia de ovo de serpente, cheia de rebeldia no seu coração. Não se submete à palavra de Deus, faz o que ela quer, não consulta, não busca ouvir a voz de Deus, se torna rebelde, endurecida, coração endurecido. E por isso ela incuba ovos. E aí quando ela fala, o que ela fala? Fala rebeldia, fala rebelião. E começa a liberar outras serpentes, gera outras vozes e afeta outras pessoas. Coloque a mão na sua cabeça nessa hora. Pai, nos perdoe por tantas vezes termos dado legalidade, por tantas vezes termos inclinado os nossos ouvidos para ouvir voz de engano, ouvir voz de difamação, de murmuração, de reclamação, de contenda, ouvir voz de sedução, ouvir voz de encantamento, ouvir voz que vem e que veio a trazer uma deformação, uma distorção nos nossos pensamentos, no nosso sistema cognitivo, que afetou a nossa forma de pensar e que fez com que a gente se comportasse de forma tão rebelde, de forma tão orgulhosa, de forma tão promíscua, de forma tão resistente à tua glória, de forma tão religiosa, e que permitiu que muitas vezes, através desse comportamento, alimentássemos serpentes, e essa serpente se transformasse em dragão que nos oprimisse, que nos colocasse debaixo de opressão e debaixo de prisões espirituais, e fizesse com que nos tornássemos incubadores de novas serpentes, para que o reino das trevas viesse a se proliferar. Pai, nos perdoe. Confessamos esse pecado diante do Senhor. Confessamos, Pai, porque temos prestado os nossos ouvidos a ouvir lixo, a ouvir coisas que não nos edificam, a ouvir palavras que provocam destruição na nossa vida, a ter pensamentos negativos por causa de coisas drásticas e erradas que nós ouvimos. Nós pedimos perdão nessa hora. Confessamos a nossa iniquidade e nos achegamos diante de Ti, porque Tua palavra diz aí em Isaías 59 que o Senhor não está surdo para que não nos possa ouvir. Sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor nos atende, sabemos que a Sua mão não está encolhida, mas está estendida para nós. E nessa hora, Pai, queremos que a Tua mão se estenda e nos resgate. Queremos que a Tua mão se estenda sobre nós e nos resgate do laço da serpente. Queremos que a Tua mão se estenda e nos tire da teia da aranha. Queremos que a Tua mão se estenda e venha nos resgatar, venha nos ajudar. Por isso confessamos nessa hora e decidimos a partir de hoje tampar os nossos ouvidos a toda voz do mal, a toda voz das trevas, a toda voz da serpente, em nome de Jesus. E nessa hora, Pai, eu digo que toda cera,
todo tampão, todo bloqueio que o diabo colocou nos ouvidos dos seus filhos, para que eles não ouvissem a voz do teu Espírito Santo, para que eles não ouvissem a tua voz, para que eles permanecessem surdos, para que eles também permanecessem cegos e ficassem endemoniados, assim como aquele endemoniado que Jesus libertou estava cego e mudo, porque ele não ouvia. Que nessa hora, em nome de Jesus, a palavra de revelação, a palavra viva, a palavra rema, a palavra revelada, Jesus que é o verbo e se fez carne, nessa hora, venha a remover todo tampão, venha a quebrar, venha a destruir, venha a despedaçar todo tampão dos seus ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Todo bloqueio nos seus sentidos espirituais sejam removidos agora, em nome de Jesus. Que você nessa hora receba liberdade, receba libertação, e que isso traga cura para você, que isso traga restauração para você, que todas as palavras de sedução, de encantamento, palavras de trevas, palavras de engano, palavras de destruição, que entraram pelos seus ouvidos e produziram ovos nessa hora, eu declaro e decreto na autoridade de Jesus, que o Espírito Santo manifeste nessa hora sobre você como uma labareda de fogo, e que esse fogo, o nosso Deus que é fogo consumidor, comece a queimar ovo por ovo, comece a queimar os ovos na sua mente, comece a queimar os ovos de serpente na sua tireoide, comece a queimar nessa hora os ovos de serpente através de cistos, através de nódulos, através de tumores, em nome de Jesus, através de bolas de sangramento, em nome de Jesus. O fogo queima, 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 e você é livre, você é livre, você é livre. Queima, os ovos de serpente são queimados agora, em nome de Jesus. Silenciamos toda voz da serpente no ouvido esquerdo. Dizemos que na autoridade do nome de Jesus, espíritos das trevas, espíritos de morte, enviado para sussurrar morte aos seus ouvidos nessa hora, com a espada do Senhor, eu declaro e decreto que a cabeça desses espíritos das trevas são cortadas nessa hora, em nome de Jesus. Cortamos, eu corto do seu ouvido esquerdo todo espírito, corto toda a cabeça do espírito de morte no seu ouvido direito, corto agora, silencio vozes de trevas na sua vida agora, em nome de Jesus. Seja livre. Você não é uma incubadora de serpentes, você é uma incubadora do destino profético de Deus. Você é um gerador, uma geradora de
de vida, na autoridade do nome de Jesus, repreendo o espírito da morte sobre a sua vida agora. Saia, espírito da morte, solte, 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 solte. Espírito da morte, espírito da morte nessa hora, solte a sua mente com pensamentos de negativos, com pensamentos de destruição, pensamentos suicidas, pensamentos de angústia, pensamentos de depressão, pensamentos de bipolaridade. Solte agora em nome de Jesus. Pensamentos vitimistas, solte. Espírito de morte, solte as linhas de pensamento agora. Espírito de morte, solte o corpo do seu corpo agora. Você que está passando por algum tipo de enfermidade, eu libero a palavra do Senhor. A palavra que não volta vazia, mas a palavra que cumpre o desígnio, é liberada nessa hora sobre a sua vida. E toda legalidade para que a morte pudesse te destruir é removida agora do seu corpo. Agora, agora, em nome de Jesus. Coloque a mão nos seus ouvidos. Silencie toda voz de tormento, toda voz de medo, voz de engano, voz de tortura, voz de confusão, voz de acusação, voz nessa hora de intimidação, toda voz da serpente, voz de trevas que gerou confusão, voz de rebelião. Nessa hora é silenciada essas vozes. O inimigo é removido nessa hora do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Todos unidos nessa hora. Todo zumbido, todo labirinto nessa hora se alinha a palavra do Senhor. Zumbido nos seus ouvidos, se alinha agora. Seja livre. Seja livre. E como consequência da sua liberdade, você é curado. Você é curado. Então seja curado nessa hora, em nome de Jesus. Shabranda rabasaia rabasa. Urokobasi arabasairo. Herramanda rabasa. Eu sinto o fogo do Espírito sobre a minha vida nessa hora. E essa labareda, essa chama de fogo, comece a chegar aí até onde você está. O fogo queima, o fogo se alastra nessa hora sobre os filhos dessa casa, sobre as pessoas que estão conectadas. O fogo se alastra e vai queimando todo laço, toda teia de serpente vai sendo nessa hora desfeita em nome de Jesus. Fogo, 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 fogo. Eu sinto fogo na sua cabeça, sinto fogo nas suas mãos, sinto fogo em todo o seu aparelho reprodutor nessa hora. Mulheres, recebam o fogo. Shebranda rabasaia robobo. Espírito de sedução, solte. Espírito de sedução, solte agora. Espírito de encantamento, espírito nessa hora de encantamento, de engano, que te levou para cativeiros, saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia! Coloque a mão na sua cabeça. Eu quero profetizar algo para você. Você não vai ser atormentado. Você não vai ficar louco. Você não vai surtar.
Todas essas palavras que vieram à sua mente em algum momento a nível de pensamento, está sendo quebrada, cancelada agora, anulada toda a sentença. Ei, você não vai ficar louco, você não vai surtar, você não vai bater cabeça, você não vai ficar confuso, você não vai ficar bipolar, nem esquizofrênico. A sua mente nessa hora recebe a salvação como um capacete, e esse capacete blinda a sua mente. Toda teia, tentáculo nessa hora das trevas que oprimiam as suas linhas de pensamento são despedaçados pela salvação do Senhor. E a salvação do Senhor nessa hora vem sobre a sua cabeça como um capacete rígido, um capacete que blinde os seus pensamentos nessa hora. Que Deus guarde os seus pensamentos e as intenções do seu coração em Cristo Jesus, porque você é livre. Você é livre. E eu digo nessa hora que o poder do Espírito Santo venha sobre você. Poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te reveste. A autoridade, tudo aquilo que foi sugado, todo o cansaço, toda a exaustão, todo o esgotamento, toda a energia física, mental, emocional que foi sugada pela serpente, nessa hora eu declaro o poder do Espírito Santo renovando a sua vida, trazendo revestimento do alto. O Espírito Santo te reveste de poder e traz força sobre você. Eu vou repetir essa palavra: você não é uma incubadora de serpentes, você é uma incubadora de vida. Você é um gerador de vida. Você é uma geradora de vida. Esse é o seu propósito, esse é o seu destino, esse é o seu desígnio. Por isso eu declaro que tudo aquilo que estava te subjugando, te oprimindo, a partir de hoje a autoridade venha sobre você, para você subjugar. Você foi chamado a subjugar os poderes das trevas. Por isso que o Deus da paz esmaga a Satanás debaixo dos seus pés. Nessa hora, profeticamente, eu quero que você pisoteie a cabeça da serpente, porque ela não mais te controla. Você agora subjuga os poderes da serpente. Ela não está mais sobre os seus ouvidos, ela agora está debaixo dos seus pés. Você crê na sua liberdade? Eu creio também. Veja como muda a atmosfera. Nós vamos fazer algo mais, porque foram duas coisas muito específicas que o Espírito Santo nos direcionou nessa semana. Uma são as vozes, outras são os zumbidos. Lembra que eu falei que eu ouvi isso durante toda a ministração na sexta-feira na aula, sim ou não? Ok, nós vamos fazer algo, porque os zumbidos, que pode ser de morcegos, parecia como morcegos, mas poderia ser outras coisas, são espíritos das trevas, que tentam provocar ruídos. E isso mostra a operação das trevas também de feitiçaria. Você vai fazer algo, e eu também. Eu quero que vocês compartilhem aí as bandeiras com todos, porque nós vamos nessa hora começar a liberar um movimento, ok? O ar, a voz, a nossa voz é o ar em... Foi a primeira frase que eu falei hoje. A nossa voz é o quê? O ar em... Ok, nós vamos liberar a nossa voz. Mas uma das formas de também liberarmos movimento no mundo espiritual é quando nós balançamos as nossas mãos. Se você não tiver a bandeira, você vai começar a movimentar as suas mãos, porque isso vai provocar um movimento. Presta atenção no que eu estou te falando. Você vai provocar um movimento. E quando você provocar um movimento, você vai enxotar todo o ninho de trevas que foi feito para tentar zumbi te enfeitiçar através
do voo de morcegos. Vamos colocar como morcegos, ok? Do voo de morcegos, que são representações de espíritos das trevas. Nós vamos enxotar isso, porque nós vamos trazer o movimento do Espírito Santo. Quando você começar a movimentar os seus braços, você vai gerar um redemoinho. O redemoinho que vai unir os céus com a terra nesse lugar. E isso vai sugar toda outra voz, todo outro zumbido nessa hora de trevas que estava te atormentando e provocando confusão na sua vida, trazendo perturbação. Então você vai movimentar os seus braços, você vai provocar um som, porque o movimento do ar libera a sua voz através do seu corpo. Você vai estar liberando a sua voz em oração, mas também você vai estar liberando uma outra frequência também através do vento, ok? Não mexem ainda, eu não dei ainda autorização para isso. Eu quero orar primeiro. Feche seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, conforme a direção do Teu Espírito Santo, todo ninho de espíritos das trevas que estava sendo gerado nos cenários espirituais e que estavam provocando sons e frequências de distorção e frequências de trevas para poder trazer confusão, morte, separação na vida de todas as pessoas que estão conectadas a essa casa espiritual nessa hora. Todo ninho, toda teia nessa hora no mundo espiritual que foi confabulada nesse momento pela palavra, pela voz profética liberada, eu digo que essa teia, ela é rasgada no mundo espiritual, e que esse ninho, ele é desfeito pela palavra do Senhor, e todo barulho, todo ruído, todo barulho distorcido nessa hora seja silenciado em nome de Jesus. E eu declaro que a partir do movimento dos seus filhos, como uma geração profética, se una a terra com os céus nessa hora, e haja um portal dimensional que atrai a presença do Senhor, a glória do Senhor, para limpar os ares, para limpar a atmosfera, para limpar as nossas vidas, para trazer um refrigério e um renovo do Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Quando eu contar até 3, você vai movimentar as suas mãos e vai nessa hora enxotar todo espírito das trevas. 1, 2 e 3, que se mobilize o redemoinho. A glória, a glória. Libere o seu som.
Diga: eu sou liberto, eu sou salvo, eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou transformado pela palavra de Deus. Aleluia. 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 Qualquer intenção das trevas em se aproximar para sussurrar no seu ouvido, agora você já está cheio do poder do Espírito Santo para mandar embora essa influência espiritual. Seja forte e corajoso para isso. Amém?